Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Alcançados pela Misericórdia, que com a graça de Deus estamos aí hoje, celebrando este grande dia, no dia de hoje, dia de São Tomás de Aquino, neste dia 28, quarta-feira, dia de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja, um grande homem de Deus, que muito fez o bem para toda a igreja do Senhor, Então, que nós possamos pedir então a sua intercessão para que junto de nosso Senhor Jesus Cristo obtenha para nós toda a bênção, toda a graça e toda a sabedoria e inteligência da parte de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que alegria tê-los conosco, participando. Eu já convido você a interagir, a participar conosco no nosso programa, curtindo e compartilhando, Você que nos acompanha pelo YouTube, você pode estar compartilhando esta transmissão, e você que nos ouve, querido irmão, pela web rádio, pelo aplicativo da web rádio, Profecia, você possa aí estar também ligando para alguém, indicando, falando desta rádio. Você que nos ouve, que queira também anunciar nesta rádio, desde já nós dizemos para vocês, estão abertas aí, para que você, as oportunidades para que você possa estar anunciando e nos ajudando a evangelizar. Neste programa, Alcançados pela Misericórdia, a sua ajuda também é muito importante para que a nossa transmissão, para que o nosso programa e os demais programas também possam estar sendo transmitidos pela nossa rádio, Com a novidade aí que a gente está podendo acompanhar agora também, os jogos, os campeonatos. Então, muita coisa boa aí ainda este ano virá, neste tempo novo, neste ano novo que ainda estamos já iniciando, mas já vivenciando também, e com certeza o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, compartilhe, curta, compartilhe, divulga, anuncia para nós aí a esta obra de evangelização da web rádio Profecia. Com certeza possa ser uma profecia na sua vida. Nós já queremos iniciar já esse primeiro momento, o primeiro bloco do nosso programa. Nós queremos iniciar meditando no Evangelho de hoje, O Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a ela. E ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto dos 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para os que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70, outro 100 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus por essa passagem, por esse trecho, um trecho grande, para nós meditarmos no Evangelho de hoje, este dia 28, lembrando, dia de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Que no meio, da Igreja, nos diz a palavra de Deus, em Eclesiástico, capítulo 15, versículo 5, que no meio da Igreja o Senhor abriu seus lábios, encheu-os com o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com o manto de glória. Então o Senhor, ele realiza isto na vida de Tomás de Aquino também, como também realiza na vida de todos os santos, enchendo, acumulando de sabedoria, acumulando de inteligência, acumulando com os dons do Espírito Santo e dando a eles essa simplicidade, esta renúncia de suas próprias vontades, a graça de poder renunciar, de se abdicar da sua vontade própria, que no Diário de Santa Faustina nós vemos claramente isso, quando o Senhor pede a ela para que ela faça a oblação, o sacrifício da vontade. E um determinado trecho do diário, um dos trechos que eu mais gosto, quando Santa Faustina vai falar no trecho do diário: de hoje em diante em mim não há mais vontade própria. De hoje em diante em mim não há mais vontade própria. E isso é muito importante, É muito importante porque a gente precisa realmente compreender essa dimensão, da palavra de Deus. Então, quero convidar você agora, porque a gente vai para um pequeno intervalo e já a gente retorna, para que a gente continue meditando a palavra. Vamos para o intervalinho agora, vamos ver uma canção, a gente vai meditar a palavra e logo em seguida também fazer uma meditação do Diário de Santa Faustina. Vamos dar seguimento, vamos falar em cima do Evangelho, hein? Fique conosco.
Muito bem, retornamos então com o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, aqui pela sua querida Web Rádio Profecia. É uma alegria tê-los aqui conosco. E vamos dando continuidade então à meditação que nós estávamos fazendo agora em cima do Evangelho de hoje, né? O Evangelho do dia. Marcos capítulo 4, versículos do 1 ao 20, né? Neste dia de São Tomás de Aquino. A palavra de Deus nos diz hoje, nosso Senhor Jesus Cristo vai falar acerca da parábola do semeador, né? E Jesus, ao falar desta parábola, Jesus percebeu que os seus discípulos não estavam compreendendo ainda a palavra. E ele depois começa a explicar-lhes, né? Ele começa a destrinchar aquilo que era o significado da palavra de Deus, né? Das palavras que ele estava proferindo naquele momento com as parábolas, né? Através das parábolas. Então, Jesus disse, né? Vós não compreendeis esta parábola, né? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? Então, ele vai nos mostrar o que nesta palavra, né? Nesse evangelho de hoje? Que a nossa interpretação, ela não pode ser ao nosso bel prazer, né? Nós não podemos interpretar a palavra de Deus por nós mesmos. Nós precisamos interpretar a palavra de Deus à luz do ensinamento da igreja, do magistério e da tradição, né? São dois pilares que, com a palavra de Deus, se formam três pilares da fé cristã, né? O magistério, a tradição e a palavra de Deus são os pilares para que todo católico viva de fato a sua fé, né? Então a gente não vive só da palavra, ou só da tradição, ou só do magistério. Até porque o magistério ele está intrinsecamente ligado à palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é a fonte, né, de toda a graça, de toda unção. E a igreja ela está acima porque a igreja ela é quem tem o papel fundamental de interpretar as Sagradas Escrituras. Então a autoridade que foi dada à igreja para que a gente não veja aí ou minimize aí, porque vemos tantas aberrações por aí, né? Infelizmente, por aí afora, dos que se dizem viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas na verdade estão propagando diversas aberrações, porque não estão respaldados nem mesmo na palavra de Deus. Porque se estivessem respaldados de fato na palavra de Deus, esta mesma palavra me leva a viver a sã doutrina, como o apóstolo Paulo fala, né, que nós não devemos viver pelo vento de qualquer doutrina, e também nos leva a viver a tradição, porque o próprio Jesus disse no Evangelho que muitas outras coisas seriam reveladas, né? E existem muitas coisas que aconteceram no tempo de Jesus e que nem mesmo estão nos evangelhos, porque o próprio João, o evangelista, disse que não caberia na Bíblia. Os milagres, as curas, as falas de Jesus, os ensinamentos de nosso Senhor são diversos, né? Então a gente precisa entender isso para que a gente compreenda a parábola de hoje, né? E Jesus, ao destrinchar esta parábola, Jesus vai falar o seguinte: o semeador semeia a palavra, né? Então ele saiu para semear, né, a semente, para plantar, para semear esta semente, né? E desejando que ela caia numa terra boa, numa terra fecunda. Só que acontece muitas vezes que enquanto ele está a semear, pode ali cair pelo caminho, né? Pelo caminho. E aí Jesus vai falar que não compreendeis estas palavras. E o semeador saindo a semear, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo escutam, chega Satanás e tira as palavras que lhe foram semeadas, ou seja, caiu pelo caminho. E
não teve profundidade, não teve um local onde pudesse realmente ali ser enraizado, né? A grande questão é que não está enraizado até então, né? Então caiu pelo caminho. E Satanás então rouba esta palavra, né, que lhes foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Só que o que acontece? Eles, não tendo raiz em si mesmo, são inconstantes, vem tribulação, vem perseguição e logo eles desistem, né? Então são aqueles que muitas vezes são impactados nos encontros, são impactados nos retiros, choram e vivem um momento de sentimentalismo, né? Vivem um momento sentimental, né? Alguns são sentimentalismo, outros são um momento até emocionante, sentimental e muito bonito, mas se não buscarem uma formação sólida, eles logo irão se dispersar, né? Porque vai vir tribulação, vai vir provação, vai vir angústia, vai vir dor, vai vir sofrimento e vai logo abandonar esta palavra. Logo desistem, como o próprio Senhor Jesus fala. Também existem aqueles que recebem a semente entre os espinhos, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas quando surgem preocupações do mundo, ilusões da riqueza e de todos os desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto, né? Então, estes até ouvem, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não produz fruto algum, né? Não cai no coração, não é enraizado, nem dá aquela coisa assim de uma constância por um tempo e depois se torna inconstante. Não, nem dá tempo disso, né? Porque logo é sufocado, é bem claro quando nosso Senhor fala, né? E muitas vezes nós vemos vidas de pessoas que estão desta forma, né? Mas ainda existe uma solução. E por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são as que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um. Então este dá fruto. Por isso Jesus vai falar no Evangelho que pelos frutos os conhecereis. E falando em cima disso, eu queria salientar a importância de este Evangelho após estamos num mês, né? Mas após celebrarmos nesse dia 25, agora no domingo passado, nós vivenciamos, né, o nosso o dia jubilar, né? Nós estamos vivendo um ano jubilar na nossa comunidade Servos da Divina Misericórdia de 25 anos, né? E o que o bispo que nos acompanhava na época nos dizia era exatamente isso, né? Que pelos frutos os conhecereis, né? Pelos frutos os conhecereis. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, né? E hoje nós podemos já colher estes frutos das sementes que foram semeadas, né? O nosso carisma é semear a misericórdia em todos os corações, especialmente nos corações mais sofredores. Então, nós estamos no caminho. Esse é o nosso carisma, esse é o nosso chamado. E que nós possamos prosseguir, perseguir, decididamente fazer a vontade do Senhor, né? Possamos realmente fazer a vontade de Deus. E eu quero convidar você a pegar um trecho do diário de Santa Faustina. Nós citamos essa passagem por muitas vezes, né? E complementando aquilo que eu falava agora há pouco, né? Do desejo e da vontade própria,
né? No Diário de Santa Faustina, no número 374, Santa Faustina nos relata: de hoje em diante não há em mim vontade própria. E ela risca, né, como que um X ali no diário, né, e coloca: de hoje em diante em mim não há vontade própria. No momento em que ajoelhei-me para riscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz: a partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. Né? E que grande bênção, que grande alegria Santa Faustina pôde experimentar já aqui na terra as delícias de Deus. Né? Aquilo que a palavra de Deus disse, né? Nos diz: sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos, né? Na terra dos viventes. Então, Faustina ela já pôde vivenciar isso na sua vida. Você, querido irmão, que nos acompanha agora pela nossa web Rádio Profecia, né? Tenha certeza disso. Você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo site ou até mesmo pelo YouTube, nos vendo e nos ouvindo, tenha certeza disso, que o Senhor ele quer você. Ele tem ciúmes de você, Ele ama você e Ele quer que você seja todo dele e que as suas vontades estejam nele, porque em ti não há mais vontade própria. O Senhor quer que nós nos aproximemos dele, que o amemos a ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, e mesmo que tenhamos de renunciar aos prazeres deste mundo tenebroso, mesmo que tenhamos que renunciar às coisas deste mundo, nós viveremos segundo a sua palavra e segundo a sua santa vontade. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, esse seja o desejo de nossa alma. Esse seja o desejo da tua alma, viver segundo a vontade de Deus. Amém? Então eu convido você agora para vivenciar, ouvir essa canção que vai falar da vontade de Deus, né? E que você possa realmente vivenciar esse momento de graça nesse momento. E ao ouvirmos essa canção, nós logo iremos para o nosso intervalo e retornaremos para o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, vivenciando esse momento intenso de oração. Vamos abrir aí para poder fazer esse momento de oração e você é o nosso convidado para estar conosco. Bom, Jesus, eu confio em vós. Até daqui a pouquinho nós voltamos já no nosso programa. Muito bem, retornamos então agora com o nosso programa, neste último momento que nós vivenciaremos esse momento de oração. Convido você, se você puder, né, é claro, né, fechar um pouquinho seus olhos. Se não estiver dirigindo, se não estiver cozinhando ou fazendo algo que seja, que possa, né, estar impedindo de você estar fechando seus olhos, mas aonde você estiver e como você estiver, se coloque em atitude de oração. Nós vamos viver esse momento de grande clamor diante da presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós queremos, Senhor, te louvar e te bendizer, Senhor, porque a Tua presença se faz sempre presente na nossa vida. Obrigado, Senhor, por podermos hoje estar celebrando São Tomás de Aquino, bispo e doutor da Igreja, presbítero e doutor da Igreja. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos permitir viver esse tempo de graça, de viver, Senhor, esse tempo jubilar, em que a comunidade católica Servos da Divina Misericórdia celebra os seus 25 anos, Senhor, de vida. Celebra os seus 25 anos, Senhor, de evangelização,
de comunhão, de anúncio profético no dia a dia, Senhor. Cuidando dos enfermos, cuidando dos dependentes em situação de nos irmãos em situação de dependência química, cuidando, Senhor, daqueles que mais necessitam. Como o nosso carisma, Senhor, semeando a misericórdia em todos os corações. Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor Deus, porque tu se utilizas de nós, que somos tão falhas, Senhor, porque nós somos os teus servos inúteis, mas grande é a tua misericórdia, que quer se utilizar de cada um de nós, mesmo fracos, mesmo falhas, mesmo, Senhor, muitas vezes até tropeçando, Senhor, e até caindo, mas o Senhor está sempre com as tuas mãos estendidas para nos levantar. Por isso, Senhor, estende a tua mão agora, Pai de misericórdia, de amor e bondade. Em nome de Jesus, estenda, Senhor, a tua mão poderosa para aquele que vive no submundo, para aquele que está vivendo no submundo das drogas, para aquele que está vivendo na prostituição, para aquele que está vivendo nas orgias, na bebedeira, Senhor, para aqueles que estão vivendo na luxúria, Senhor, no adultério, na fornicação, estão vivendo pecados, Senhor, que desagradam o teu coração, ações que desagradam o teu coração, Senhor, atitudes que desagradam o teu coração, que são os pecados, meu Senhor e meu Deus. Por isso, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, para que, capacitadas pelo poder do Teu Espírito, tendo renunciado a todo mal, Senhor, e lavadas pelo sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, elas possam, revigoradas pelo Teu Espírito, curadas e amadas, Senhor, sentindo, percebendo o Teu grande amor, possam prosseguir decididamente, porque não importa, como disse o apóstolo Paulo, o grau que tenhamos chegado, mas que o que importa é que prossigamos decididamente. Por isso, Senhor, abençoa a decisão dessa pessoa nesta hora, Senhor, que nos ouve e que nos vê pela web Rádio Profecia. Abençoa a decisão dela, Senhor, de ser inteiramente Tua, Senhor, de ser pertença Tua, Senhor, e de viver a renúncia do Evangelho, viver a renúncia às coisas deste mundo segundo o Teu Evangelho. É a renúncia do Evangelho, é a renúncia que a Palavra de Deus nos ensina, né? É a renúncia do abandono em Deus, do total abandono em Deus, entregar-se realmente a esse Deus Todo-Poderoso e renunciar às coisas deste mundo que nos são oferecidas, que nos são colocadas para que possamos degustar, né? Então, que você, meu irmão, e você, minha irmã, possa renunciar no dia de hoje a tudo aquilo que te afasta da presença de Deus e segui-lo decididamente, segui-lo fazendo a sua vontade, né? E crendo na sua misericórdia. Por isso, procure a confissão, procure os sacramentos, procure a Santa Missa, volte para a igreja, volte para o sacramento, saia desse comodismo de ficar só assistindo missa pela televisão, de ficar só rezando pela televisão, mas vai à igreja, vai rezar o terço, vai fazer adoração, vai participar da missa, vai viver vida pastoral, vida sacramental. Busque com toda a intensidade do teu coração e da tua alma e leve aquilo que você aprendeu de sabedoria, de inteligência e de conhecimento na igreja, leve para sua casa, aí sim, e faça da tua casa uma verdadeira igreja doméstica. Louvado seja Deus, louvado seja nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa Alcançados pela Misericórdia. Obrigado porque você é uma peça única, é importantíssimo para nós. Por isso, continue divulgando, continue anunciando o grande amor de Deus, a sua infinita misericórdia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.